Fala, meus amados do PSM, aqui estamos para mais um resumo semanal das nossas meditações do Ministério PSM. Vamos fazer um resumo, das meditações dessa semana que passou agora, semana que está assim encerrando, semana que, deixa eu ver aqui, de que dia até que dia. Segunda-feira foi dia 22, do dia 22 até o dia 26 de junho, de segunda até a última sexta-feira. Vamos relembrar aqui algumas coisas que nós aprendemos aí nas nossas meditações da Palavra de Deus. Tá bom, querido? Se você puder dar uma paradinha aí para nós relembrarmos o que nós aprendemos durante essa semana, tá bom? Vem comigo. Solta aí, produção, a nossa vinheta. Segunda-feira, dia 22 de junho, nós começamos a semana, queridos, utilizando o trecho que está em Êxodo, capítulo 15, verso 24, que nos diz o seguinte: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? E o título que nós utilizamos na meditação de segunda-feira é o seguinte: diante das lutas de hoje, lembre-se das vitórias de ontem. Porque, como nós sabemos, queridos, o povo começou a murmurar contra Moisés ali, porque chegaram naquele lugar e as águas eram amargas, então o povo começou a murmurar contra Moisés. Então, queridos, o que nós aprendemos aqui? Que esse povo, com essa atitude, como nós já dissemos aqui, esse povo estava demonstrando ser, primeiramente, um povo murmurador. Em segundo lugar, um povo que tinha uma memória curta. Por quê? Porque eles tinham esquecido do que Deus tinha feito com eles pouco tempo antes, aberto o Mar Vermelho, onde eles passaram com os pés enxutos, e logo depois, quando os egípcios entraram para persegui-los, Deus fez com que as águas se fechassem ali e afogassem aqueles egípcios. Ou seja, Deus deu àquele povo uma grande vitória. Só que o povo parece que havia esquecido. Você está entendendo, queridos? Então, o que a gente aprende? Quando a gente está diante de uma luta, como eles estavam ali, diante de uma nova luta, de um novo desafio, que era no deserto, sem água para beber, e chegou naquele lugar, as águas eram amargas, o que acontece? Quando a gente está diante de uma luta, a gente deve buscar na nossa memória as vitórias que Deus nos deu nas lutas passadas, porque isso com certeza vai nos encorajar, isso com certeza vai nos dar ânimo, e nós vamos fazer como fez Davi. A Bíblia diz que Davi, antes de lutar com o gigante Golias, Davi se lembrou das vitórias que Deus tinha dado a ele, diante do urso, diante do leão, não é assim? E isso com certeza fez com que Davi se animasse, tivesse certeza que Deus daria a ele a vitória também sobre o gigante Golias. É óbvio que são lutas, desafios diferentes, mas o Deus que nos concede a vitória nessas lutas é o mesmo Deus. O poder dele é o mesmo. Está dando para você entender, queridos? Então, diante das lutas, diante das batalhas, lembre-se das batalhas que Deus já te deu lá atrás. Que aí, certamente, isso vai te animar, te encorajar a partir para cima e vencer mais essa batalha. Tá bom, meus queridos? Isso foi o que a gente aprendeu na segunda-feira. Amém? E na terça-feira, queridos, no dia 23 de junho, nós passamos a utilizar o trecho que está em Êxodo, capítulo 15, verso 25, que nos diz assim: Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. E Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doces. E o título que nós utilizamos, que nós colocamos nessa meditação de terça-feira, é o seguinte: entregue a ele e aguarde o milagre. Tá bom, queridos? Porque ali, como temos falado, Moisés estava diante de uma situação tanto quanto complicada. O povo, depois de caminhar 3 dias no deserto, chegaram num determinado lugar, acharam água, só que as águas eram amargas. E o povo começou a clamar ali, começou a murmurar contra Moisés, começou a pressionar a Moisés. Moisés, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai beber? E aí a Bíblia diz que Moisés foi clamar a Deus. Logicamente, diante de situações como essa, vamos fazer o quê, queridos? Moisés ficou ali literalmente sem saber o que fazer. O povo com sede tinha água, mas as águas eram amargas. E agora, faz o quê? Então Moisés foi clamar, queridos. Moisés clamou a Deus e ficou aguardando ali que Deus fizesse alguma coisa por ele. Então, queridos, nós temos que entender o seguinte: todos nós passamos por situações difíceis. Todos nós enfrentamos adversidades. E todos nós, algum momento da nossa vida, vamos passar pela mesma situação que passou Moisés. Que situação, pastor? A situação em que você não vai saber
o que fazer, que você não vai saber como agir. Está dando para você entender? Então, nessas circunstâncias, querido, diante de circunstâncias como essa, a gente tem que fazer como Moisés. O que Moisés fez? Moisés clamou a Deus. E ficou ali esperando que Deus fizesse alguma coisa como Deus realmente fez. Está dando para você entender? Então, queridos, está diante de uma situação, diante de um problema, diante de uma dificuldade, não sabe o que fazer? Ora, clama a Deus e aguarda que Ele, com certeza, Ele vai te mostrar a direção, Ele vai te mostrar a solução, Ele vai te orientar o que fazer, como fazer, quando fazer. Foi isso que nós aprendemos ali. Por isso que nós demos o título de Entregue a Ele e Aguarde. Tá bom, meus amados? Aguarde, porque vem bênção e vem milagre. Entregue a Ele e aguarde o milagre. Foi isso que nós aprendemos na terça-feira, dia 23 de junho. E já na quarta-feira, querido, dia 24 de junho, nós utilizamos ainda o trecho que está em Êxodo capítulo 15, verso 25, e nós demos a essa meditação o seguinte título: A vitória está no clamor. Tá bom, queridos? Porque, como a gente tem visto aqui, Moisés estava ali diante daquela situação, chegaram àquele lugar ali depois de 3 dias sem encontrar água para beber, caminhando no deserto. Chegaram ali naquele lugar e encontraram água, só que as águas eram o quê? Amargas. E aí o povo começou a murmurar ali com Moisés, pressionar a Moisés. O que Moisés fez? Moisés foi falar com Deus, Moisés foi clamar. Amém, queridos? E aí a gente vai ver aqui nas meditações futuras que Deus deu vitória ali a Moisés, aquelas águas acabaram se tornaram doces, o povo pôde beber, mas qual foi a gente botou o seguinte título, né? A vitória está no clamor. Porque nós entendemos que é assim que funciona. Moisés clamou a Deus e Deus ali deu vitória a ele diante daquela situação. As águas se tornaram doces, o povo pôde beber. Tá bom, queridos? E o que a gente aprendeu nessa quarta-feira aqui? Muitas vezes Deus permite que a gente passe por determinadas situações. Para quê, queridos? Para a gente clamar. Porque a gente entende que clamar não é simplesmente orar. A gente entende que clamar é você orar com mais força, com mais intensidade. Tá dando para você entender? É você buscar a Deus, digamos assim, de uma forma mais intensa, porque só clama, queridos, quem está desesperadamente precisando de uma vitória, precisando de uma bênção. Assim como o cego Bartimeu. A Bíblia diz que quando o cego Bartimeu ouviu aquele barulho ao seu redor, ele começou a clamar. E ele não gritava, ele não falava baixinho, né? Ele clamava. Eu costumo usar a seguinte ilustração: clamar quando você está se afogando e tem um salva-vidas ou alguém por perto que você sabe que pode te salvar. Ninguém clama, ninguém está se afogando e fala: oi, por favor, dá uma chegadinha aqui que eu estou me afogando. Ninguém fala assim. A gente começa a gritar, né? Oi, socorro, me ajuda. Não é assim? A gente começa literalmente a clamar. Tá dando para você entender? E às vezes Deus quer que a gente faça isso. Que a gente... vou usar essa expressão só para você entender, né? Que a gente coloca assim um pouquinho de lado as nossas etiquetas, né? Que às vezes a gente quer orar, fazer aquelas orações muito certinhas e tal. Queridos, tem momento que não tem condições. Tem que abrir o berreiro mesmo, gritar. Tá dando para você entender? Clamar para Deus nos atender. De repente, buscar a Deus como nunca buscamos antes, para quem sabe receber vitórias e bênçãos de Deus como nunca recebemos antes. É buscar a Deus como nunca buscamos antes, e Ele vai se revelar a nós como Ele nunca se revelou antes. Tá bom? A vitória, queridos, está no clamor. Foi isso que a gente aprendeu na quarta-feira. Amém? Já na quinta-feira, queridos, no dia 25 de junho, ainda falando no mesmo trecho de Êxodo, capítulo 15, verso 25, nós demos a essa meditação de quinta-feira o seguinte título: Clame a Ele e Ele te mostrará a solução. Foi isso que Moisés fez. Moisés chegou ali, como os irmãos já ouviram aqui, estão ouvindo essa semana, né? Moisés chegou ali até aquele lugar ali depois de caminhar em 3 dias sem achar água para beber. Chegaram ali naquele lugar, acharam água, só que quando eles foram beber as águas eram amargas, né? Intragáveis. Então, o que Moisés fez? Moisés clamou a Deus. Né? O povo começou a murmurar contra Moisés, começou a pressionar Moisés. E aí, Moisés, como é que vai ser? Tem água aqui, mas a gente não pode beber, cara. E aí, vamos fazer o quê? Né? E aí Moisés ali automaticamente foi fazer o quê? Moisés foi clamar a Deus, foi falar com Deus. Senhor, e agora? O que eu faço? Esse povo quer beber água, tem água aqui, mas água amarga, e aí? Aí a Bíblia diz, queridos, como você tem visto aqui, que Deus mostrou a Moisés uma árvore, uma espécie de arbusto, né? E aí a gente sabe que Moisés jogou aquela árvore ali, aquele arbusto na água, e as águas amargas se tornaram doces, o povo pôde beber. Mas o que a gente aprendeu aqui nessa quinta-feira? Por isso que nós botamos o título, né?
clame a ele e ele te mostrará a solução. Foi isso que aconteceu. Moisés clamou ali e Deus mostrou a Moisés uma árvore, um arbusto, que logo de início, mas eu vou fazer o que com uma árvore, como nós falamos, né, nas meditações anteriores. Parecia uma coisa meio esquisita, meio desconexa. Moisés clamou porque o povo queria beber água e Deus mostra uma árvore, né? Mas aí fato é que Moisés pegou, entendeu, como dissemos na meditação de ontem, se não estou enganado, Moisés entendeu o que Deus queria que ele fizesse com aquela árvore, né? Moisés ali fez, obedeceu ali, jogou aquela árvore na água, as águas se tornaram doces. Então por isso, queridos, a gente aprende isso aqui. Está diante de uma situação que você não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar? Clame a Deus, busque em Deus, porque Ele vai te mostrar a saída, Ele vai te mostrar a solução, Ele vai te orientar sobre o que fazer, sobre como fazer, na hora certa de fazer, e Ele vai te dar a vitória. Tá bom, meus queridos? Clame a Ele, que Ele vai te mostrar a solução. Foi isso que nós aprendemos na quinta-feira, no dia 25 de junho. Amém, queridos? E na sexta-feira, meus amados, encerrando assim mais uma semana, sexta-feira, dia 26 de junho, ainda utilizando o trecho que está em Êxodo, capítulo 15, verso 25, e nós demos a meditação de sexta-feira o seguinte título: discernimento para entendermos o que ele nos fala. Porque, como os irmãos já sabem, temos falado durante toda a semana, o povo caminhou durante 3 dias ali, depois de sair ali, atravessaram o Mar Vermelho, ficaram um tempo ali se alegrando, louvando a Deus pela grande bênção. Depois foram orientados por Moisés a seguir em frente, em direção ao deserto de Sur. E a Bíblia nos diz que eles caminharam 3 dias sem encontrar água para beber. E aí, depois de 3 dias, chegaram num determinado lugar onde havia água, só que as águas eram amargas. E aí o povo começou a murmurar, começou a pressionar Moisés. E aí, Moisés, como é que vai ser? O que a gente vai beber? E aí Moisés, diante daquela situação ali, o que Moisés fez? Moisés foi clamar a Deus. E Moisés clamou a Deus ali. A Bíblia nos diz, queridos, que Deus mostrou a Moisés uma árvore, uma espécie de arbusto. E aí a pergunta, mas Moisés estava clamando a Deus porque o povo estava precisando de água para beber, e Deus mostra uma árvore, um arbusto. O que Moisés vai fazer com uma árvore, com um arbusto? Né? Será que vai sair água daquela árvore, coisa parecida? Não, queridos. Deus mandou que Moisés jogasse aquele arbusto, aquela árvore, dentro das águas, e as águas se tornaram doces. A gente vai ver, tem falado também aqui um pouquinho sobre isso, mas o que a gente aprendeu aqui nessa sexta-feira? Queridos, Moisés pediu água, não é assim? Senhor, o povo está precisando de água para beber, e Deus mostra uma árvore. Parece uma coisa assim meio desconexa, né? Fazer o que com uma árvore, não é verdade? Mas Moisés entendeu, porque se Moisés jogou aquela árvore dentro da água, é porque Moisés entendeu aquilo que Deus falou para ele. Está dando para você entender? Então, o que a gente aprendeu aqui? Em determinadas circunstâncias, Deus nos fala algumas coisas que, para entendermos o que Deus está nos falando, nós precisamos ter intimidade com Ele, precisamos ter discernimento. Foi o que aconteceu aqui com Moisés, né? Deus mostrou uma árvore, mas uma árvore? Mas Moisés entendeu ali, Moisés teve um discernimento do que ele precisaria fazer com aquela árvore, para que as águas se tornassem doces, para que Deus resolvesse ali aquele problema. Está dando para você entender? Então, queridos, determinadas situações da nossa vida, Deus vai nos falar algumas coisas que talvez pareçam meio desconexas, parece, né? Ou vão até parecer que não tem nada a ver com a situação no momento, mas se Deus está falando é porque é algo importante, se Deus está falando é porque Ele quer fazer algo. Então a gente precisa entender, a gente precisa ter o discernimento do que Deus está nos falando. E para entender, a gente precisa ter intimidade com Ele, para entender, compreender exatamente o que Ele está nos falando, para sabermos o que fazer. Porque se nós fizermos, digamos assim, as coisas erradas, muito provavelmente o resultado não será o resultado esperado. Está dando para você entender? Então foi isso que nós aprendemos na sexta-feira, queridos. Discernimento para entendermos o que Deus nos fala. Tá bom, meus amados? E aí nós fechamos essa semana aí na sexta-feira, dia 26 de junho. Graças a Deus. E assim nós encerramos mais uma semana, nós concluímos mais uma semana aí de meditações na presença do nosso Deus. Eu espero que tenha sido uma semana proveitosa, eu espero que tenha sido uma semana onde Deus tenha falado, ministrado ao teu coração. Tá bom, queridos? Você pode orar comigo rapidinho? Senhor, muito obrigado por mais uma semana de ensinamentos, mais uma semana de aprendizado na Tua Palavra. Deus, ensina-nos não só a ouvirmos, entendermos e assimilarmos tudo que Tu tens nos ensinado, mas principalmente, Senhor, ajuda-nos a colocarmos em prática nas nossas vidas os Teus ensinamentos. É em nome de Jesus, Paizinho, que nós te oramos, te clamamos mais uma vez
pela minha vida, Senhor Deus, pelo Ministério PSM e por cada vida, Senhor Deus, que faz parte dessa família, como assim dizemos, né? Que faz parte da família PSM. Abençoa, meu Deus, o Senhor sabe das lutas, das dificuldades de cada um. Concede vitória aos teus servos, Senhor Deus, que a palavra, que as meditações do PSM, Senhor Deus, possa ajudar a fortalecê-los, orientá-los, Senhor Deus, em nome de Jesus. É o que nós te oramos com alegria por mais uma semana e te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos? Graças a Deus. Obrigado por ter estado conosco aí mais uma semana. Semana que vem, segunda-feira, nós estamos de volta para mais uma semana de lições, de ensinamento, de aprendizado na palavra do nosso Deus. E eu aguardo você. Tá bom, meus amados? Deus abençoe a sua vida.